Mais um dia, mais uma devocional com a bênção do Deus Todo-Poderoso. Hoje, Lucas capítulo 13. E esse texto aqui só está em Lucas. Tem algumas coisas aqui extremamente profundas que nós vamos tirar para as nossas vidas e Deus vai falar profundamente com você, eu tenho certeza disso, tá? Lucas capítulo 13. É interessante que Jesus, ele diz uma coisa interessante aqui no versículo 3. Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Aconteceu uma coisa de Pilatos matar alguns galileus. E aquelas pessoas perguntaram para Jesus, querendo a opinião de Jesus, e sobre política, tá? O que você acha de Pilatos ter matado os galileus? Aí Jesus ele coloca de uma coisa espiritual. A ideia de Jesus é sempre trazer para a realidade espiritual, para a vida nossa, para a nossa vida com Deus. E ele coloca o seguinte: se vocês não se arrependerem, vocês também, todos vocês morrerão, todos vocês perecerão. Então o tema deste parágrafo é justamente esse: arrependimento ou morte. A única forma de escaparmos da morte eterna é através do arrependimento. E as palavras de Jesus aqui são muito incisivas, são muito fortes. Olha só o que ele diz aqui no versículo 6. O homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar o fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Inútil. 3 anos. Estava lá. Não produzia nada. Aí o dono da vinha falou, corte-a. Só que o homem, aquele que cuidava da vinha, respondeu, Senhor, deixe-a por mais 1 ano. E eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. O que essa parábola quer dizer? Que Deus tem nos dado oportunidade, mas vai chegar um dia que essa oportunidade vai cessar. Como nós conhecemos o arrependimento verdadeiro? Pelos frutos. Não é simplesmente pelo fato de ir à igreja, não é simplesmente de ter uma religião, mas é pelos frutos. Então o dono da videira viu aquela figueira, procurou fruto lá durante 1, 2, 3 anos, falou, corte-a, olha, vamos dar mais uma chance. Deus tem nos dado chances. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aproveite as chances que Deus tem dado a você, de consertar a sua vida, de poder produzir frutos de arrependimento. Então foi bem sensata essa colocação aqui do servo. Vamos deixá-la mais 1 ano e eu vou tratar dela. Deus tem tratado de você. Comece a produzir frutos de arrependimento, tá? Isso aqui é uma palavra muito forte e muito importante. Depois tinha uma mulher que foi curada no sábado. E tem alguns pontos nesse texto que eu acho fantástico. Ela vivia encurvada há 18 anos. Certo sábado, versículo 10, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. 18 anos. Ou seja, ela vivia encurvada há 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Tem alguns pontos aqui que eu quero destacar para você. Não foi ela que pediu para Jesus ser curada. Foi Jesus que foi ao encontro dela. E por que ela foi curada? Porque ela estava no ambiente da bênção. 18 anos, ela poderia estar lá na casa dela em depressão, poderia estar chorando as mazelas da vida, sua doença, chorando, sentindo vítima da vida, aquele
vitimismo, autocomiseração, mas ela estava na igreja. Ela estava na sinagoga onde Jesus estava. E se ela não estivesse lá? E nem foi ela que pediu. Ela não foi para ser curada, ela foi para adorar. Ela foi para buscar Deus, que ela nem sabia que Jesus estava lá. E ela nem pediu para ser curada. E olha só o presente que ela recebeu. Eu vou colocar uma coisa para você de todo o meu coração. Deus é o Deus que nos surpreende. Você pode estar há anos com sofrimentos, mas o seu dia vai chegar. Vamos orar para Deus tocar sobre você, curar você, abençoar você, parar de andar encurvado, levantar a cabeça e andar ereto. É a bênção do Eterno. Mas por que ela foi curada? Porque ela estava no ambiente da bênção. Não deixe de vir à igreja. Não se entregue, não entregue os pontos. E depois, para variar, os fariseus criticaram Jesus porque havia curado no sábado, mas aquela mulher começou a exaltar, deu glória a Deus, aquela coisa maravilhosa, porque ela sabia o que passava. E Jesus respondeu para eles, quando um deles levantou-se e disse: 6 dias vocês podem ser curados, mas no sábado não. Aí Jesus disse no versículo 15: hipócritas, cada um de vocês no sábado, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento no estábulo e leva dali para dar-lhe água. Olha só, vocês levam um boi para tomar água, ou você vai deixá-lo morrer de sede, porque é sábado? Então esta mulher, filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia do sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Olha só que coisa fantástica isso aqui. Eu quero declarar para a sua vida a bênção de Deus, mas eu quero fazer um apelo para você. Fique no ambiente da bênção. Fique onde você pode encontrar Deus. Fique com Ele, fique na igreja, não desanime, não entregue os pontos. O seu dia vai chegar. Profecia para você, em nome de Jesus. Depois ele conta a parábola do grão de mostarda e o versículo 22, a porta estreita. Achei interessante essa pergunta aqui. No 22, depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção de Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Eu achei muito interessante essa pergunta. Serão poucos os salvos? Ou seja, pouca gente será salva? Esse texto também só se encontra aqui em Lucas. E ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. E quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. O que está dizendo aqui são aquelas pessoas que começam a frequentar a igreja e param. Aquelas pessoas que não têm constância. Aquelas pessoas que frequentam um domingo e depois ficam 3, 4, 5, 6, 10, 20 domingos sem vir. Aquela coisa da religiosidade fria, apática. Então, quando Jesus disse que por isso que muitos tentam entrar, mas não conseguem. Por quê? Porque a porta é estreita, ou seja, tem que haver renúncia. Eu quero levar muitas vezes comigo uma carga de pecados. E eu não vou conseguir. Ou eu fico na igreja ou eu fico no pecado.
E tem muita gente que ainda fica na igreja na hipocrisia, mas no juízo final tudo isso vai ser revelado. Mas tem pessoas que frequentam a igreja, mas não querem largar a vida de pecados que têm. Então por isso que Jesus diz: poucos são aqueles que acertam pela porta. Por quê? Porque muitos não querem renunciar, muitos não querem abandonar a antiga vida. O versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Isso aqui é muito forte, muito forte. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Quantas pessoas não dão valor à salvação? Quantas pessoas não dão valor à igreja? E dá a entender que do inferno as pessoas vão olhar lá longe e vão ver o céu. Dá a entender, tanto a parábola que nós vamos estudar, aqui em Lucas também, sobre o rico e o Lázaro, dá a entender, as pessoas do céu não vão ver quem está no inferno, porque é muito sofrimento e você que está na presença de Deus, lá é paz, alegria. Mas dá a entender de quem está no inferno, ao longe, as pessoas verão quem está nos céus. Isso só para aumentar mais o sofrimento, principalmente daquelas que nesta vida recusaram, nesta vida não deixaram o erro, nesta vida não tomaram uma decisão por Cristo. Aproveite as oportunidades. Eu amo o Evangelho de Lucas porque ele é o Evangelho que mais nos confronta. Por quê? Porque o tema, Jesus é Salvador. A salvação no Cristo, a salvação em Jesus. E ele fala muito sobre isso, não desperdice as oportunidades, porque o tempo está se esgotando. Logo, logo virá o juízo final, pode ser a qualquer momento, hoje, amanhã, daqui 10 anos, não sei. Mas o importante é eu estar preparado, então aproveite as oportunidades. Não despreze o tempo que se chama hoje, porque a porta ainda está aberta. E diz a Bíblia, chegará o momento que a porta vai fechar e eles vão gritar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E virá uma voz: eu não conheço vocês. Apartem-se de mim. Ou seja, até pouco tempo a porta estava aberta, porque dava tempo ainda de se arrepender e voltar. Mas ninguém entra, porque para entrar tem que deixar o pecado, tem que deixar as coisas erradas. Eu vou lutar para não errar, ao invés de ser conivente com o pecado. Tem muitas pessoas que não querem frequentar a igreja porque não querem largar o adultério, não querem frequentar a igreja porque não querem largar a prostituição. Tem muitas pessoas que não querem frequentar a igreja porque não querem deixar de continuar roubando, corrupção, dinheiro, usando as pessoas. O que isso vai valer no juízo final? Pensa nisso com carinho. Depois o lamento profético sobre Jerusalém, que Jesus olha Jerusalém e ela, a cidade que mata os profetas. E no versículo 34 ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes, esse versículo é tão lindo, tão lindo. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês será deserta. E digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus estava ali em Jerusalém,
depois ele volta para Galiléia e depois ele volta para Jerusalém. E a última vez que ele entra em Jerusalém e as pessoas dizem, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ali ele fala, é a última vez. Ou seja, vocês estão perdendo oportunidades. Não percam as oportunidades que Deus tem dado a você. Não percam. Um bom texto para meditar hoje. É um bom texto para você pensar na sua vida. Eu amo a Bíblia, principalmente porque ela nos consola, nos adverte, nos dá direção, mas também nos confronta. Sabe? Aquela coisa de nós vermos o que está causando as desgraças da nossa vida. Não adianta eu amenizar uma coisa que é séria. O grande problema é o pecado. E a solução desse problema, o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, o Salvador. Guarda isso no teu coração. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito pela tua palavra que nos confronta, que nos impacta. Toque em nossos corações, Pai. Torne-os sensíveis ao teu toque. Tira toda a dureza de nossas vidas e faça-nos entender a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Abençoe-nos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Se Deus quiser, a bênção dele, amanhã estaremos de volta para mais uma devocional. Eu espero você. Até lá.